Eu estou aqui com o Rafa Barros, que é um fisioterapeuta, e como todo fisioterapeuta, ele só atende a galera que já se deu mal. Só que com certeza ele fica muito bravo com isso, porque existe uma maneira de prevenir, né? Então clica no gostei, se inscreve no canal, porque Rafa, você não pega só gente estourada, né? Você também pega o cara que vai se estourar. Exato. Então como que a gente... né? Que são poucos. Que são pouquíssimos, pouquíssimos. Infelizmente. Vou até você, de repente com alguma reclamação ou não, mas eu não quero me lesionar. Esse que é o ponto. Como que eu faço um trabalho de prevenção de lesão? A gente sabe, tá? Sobre periodização de treino, eu tenho um curso, né, que ensina como montar treino, periodização do zero. Eu faço com os meus alunos da consultoria, mas às vezes, pessoal, mesmo com tudo isso, você pode se machucar. Um encurtamento. Então, entende? Ele vai falar agora da fase, da parte da fisioterapia. O que é o mais importante para o pessoal entender? Quem participa da estabilidade articular são músculos internos. Os músculos externos, se a gente cortasse a maioria deles, seu corpo continuaria funcional. O problema é quando você perde a capacidade dos músculos profundos e os superficiais ficam muito fortes. É aí que começa o jogo. Porque, por exemplo, um bodybuilder open, o cara tem um peitoral com uma capacidade explosiva absurda. Nem só o bodybuilder, mas, por exemplo, um arremessador. Ele tem uma capacidade de arremessar com o peitoral absurda. Só que internamente os músculos têm que estar bem coordenados para conduzir aquele ombro, entendeu? Num gesto fino lá dentro para ele fazer esse gesto grosso, ou gesto grosso, tá? Quando esse peitoral sobressai a força do gesto fino, ferrou, porque aí ele começa a jogar o ombro mais para frente, ou, por exemplo, o posterior de ombro, que joga mais para trás, e isso faz com que você tenha um desbalanço desse eixo. Quando que lesiona? Quando você tem um conjunto desse desbalanço do eixo, junto com uma sobrecarga externa, junto com um crônico de má recuperação, né? Aí entra dieta, sono. Você tem um conjunto, um bacião de coisa quando você fala que a pessoa lesiona. A gente falou isso num outro vídeo. Se sempre tiver qualquer dúvida, pessoal, lembra de procurar no YouTube Mais Tema. Às vezes a pessoa não consegue fazer um supino com halteres muito forte porque os dedos são fracos. Exato. Começa aí o problema. E aí, o que acontece? Ela começa a compensar com o ombro. Por quê? Sutilmente, se a mão falha, ele projeta a frente para poder... São coisas muito finas, muito discretas. É sutil. A pessoa nem percebe. Só que a hora que você coloca ela no teste, faz o movimento, observa de diferentes ângulos, você fala, pô, o antebraço do cara tá ferrado. Eu atendo um rapaz que ele fraturou o punho e ele não reabilitou. O punho dele é uma pedra. Ele não tem a capacidade da apreensão máxima dessa mão. O que acontece? Toda vez que ele vai fazer, só que ele treina vida normal, né? Não reabilitou e vida normal. Músculos finos da mão não reabilitaram, então eles não voltaram a ser ativos. Onde que ele compensou? No superficial, no flexor. Então tudo ele faz isso. A hora que ele vai empurrar no chest, eu coloquei ele fazia isso. Ó. Só que quando ele faz isso. Porque o flexor está aliançado com o pronador. Então se ele empurra em flexão, ele prona no final. O ombro rotacionava mais à frente. Aí começou a dar pau no ombro. Sim, só que quando eu fui ver, não era o ombro, era o punho. Então você entendeu? Então como que eu faço um trabalho de prevenção de lesão? A gente já percebeu que é muito mais complexo porque depende de cada pessoa específica. É muito fino, exato. Por exemplo, o Rafa é meu fisioterapeuta, né? E ele detectou algumas coisas, pô, eu sou da área, né? Logicamente da área de treinamento, ele é da área de fisioterapia. Mas ele detectou alguns encurtamentos, por exemplo, que estava me dando a sobrecarga lá no joelho e no tornozelo, e que não estava indo para o glúteo, que deveria ir para o quadril, né? E não estava indo. Então você percebe que é uma coisa muito fina. Por que eu demorei muito para perceber isso? Porque eu nunca exigi do meu corpo como eu estou exigindo nesse momento. Então, você entende que se você tem um encurtamento e você é sedentário, às vezes você não vai nem perceber. Só que quando você começa a colocar peso, começa a fazer exercício, você começa a gritar. Então, não é uma propaganda dele, mas ele é um ótimo fisioterapeuta, o link dele está aqui. Mas você precisa de alguém para identificar exatamente isso, porque a gente pode falar do corpo inteiro agora. O corpo inteiro. Por exemplo, você pega paciente com dor no ombro, e aí ele tem o ombro super protuso, porque às vezes o cara fica 16 horas por dia sentado, mexendo na bolsa, sabe assim? Com a torácica totalmente fletida e com o ombro projetado à frente.
Cara, a hora que ele vai fazer um supino, o ombro tá fora do eixo de novo. Então, assim, qual que é o trabalho preventivo? É sempre você voltar no eixo, voltar no eixo, voltar no eixo. O pouco que você falhar de voltar no eixo, se sua demanda tá alta, e aí entra esse é o principal fator da prevenção. Capacidade, demanda. Se você entrega uma demanda para uma capacidade que você tem, que é baixa, você vai lesionar. Se você tem uma demanda para a mesma capacidade, você vai viver bem, mas tipo assim, você sente que não progride. Agora, se você tem uma demanda e a sua capacidade é maior que a demanda, você está sempre evoluindo. Então, qual que é o grande questão? O pessoal também entender, pô, quando que eu sei que eu preciso de uma prevenção? Quando você já percebe que já não flui tão bem, você já chega meio travado, sabe assim? Você já não está na maior das performances. Seu corpo, você não sente que... Não tem aqueles dias que você fala, nossa, hoje eu vou treinar, hoje eu vou entrar para correr no campo até explodir, sabe assim? Quando você não tá com essa gana, lógico que tem muitos fatores, né? Claro, você dormiu 3 horas na noite, também não tem como. Mas você vê que é um todo. Mas falando só dessa parte isolada, esquelética, é muito isso. Se o cara tá sentindo que não tá conseguindo progredir bem em qualquer esporte que ele pratique, você já vê que precisa de um manejo, de uma questão preventiva, que envolve o quê? As mobilidades, flexibilidade, né? Você trabalhar essa questão de movimentos específicos, mais de coordenação também, não deixar de fora. O Rafa soltou meu tornozelo, soltou meu quadril lá no dia, e a sensação foi, se eu fosse jogar agora futebol, nossa, eu ia dar pirueta, ia fazer... A sensação você sente, né? E você vê que não é uma disposição, não é nada disso. É que você sente que você tá mais maleável mesmo. Tá apto, né? Você fala, nossa, essa perna tá apta para correr. Ela me permite. É isso. Né? É isso. Então, esse trabalho pré-treino para o pessoal começar a entrar... Hoje em dia tá muito melhor, mas né, tem que melhorar muito ainda. Que é... Pega 15, 10 minutinhos antes do treino e fica mobilizando, fica fazendo coordenação, movimento que não é para ganho de nada, é para você sentir que seu corpo existe ali, qual que é a articulação que está ali, entendeu? Por exemplo, uma dica que você deu do glúteo, de fazer uma ativação do glúteo antes de... Né, tem esse vídeo no canal, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema, que basicamente era forçar uma isometria e depois ir treinar um agachamento. Perfeito, porque você já flui um sangue... no músculo, ele já conecta muito melhor e fora que você dá uma maleabilidade maior para a articulação do quadril para poder permitir esse agachamento até mais profundo. E aí, uma outra pergunta, tudo bem, mas o tema do vídeo é eu não quero me lesionar, certo? Pequenas dores que vão aparecendo, quais são as, pelo menos, condutas assim, não dá para ir num fisioterapeuta agora, não dá. Mas eu treinei hoje e senti uma dorzinha estranha, e não é uma dor de muscular tardia, não, uma dorzinha só do lado direito, começou logo depois do treino, sabe? Aí, o que você indica fazer? É aí que a pessoa tem que se perguntar. Porque, por exemplo, os dois ombros se mexem iguais? A força dos dois ombros são iguais? Né? E entrar nesses exercícios básicos, que aí eu vou colocar aqui, por exemplo, ombro e quadril, são os principais, é o que todo mundo... Tipo assim, deveria fazer. Manguito, rotação externa e a interna, porque eu vejo o pessoal hoje em dia só fazendo externa também. Tem que fazer a interna também, porque manguito é o quê? De manga, literalmente. Porque vem músculos que rodam para dentro, outros para fora. Se você tem um desequilíbrio disso, também vai apitar. E equilíbrio numa perna só. Isso aí é a base, cara. Você trabalhou dentro disso... de exercício de força, né, de trabalhar músculos internos, isso daí já melhora a qualidade de vida da pessoa de um jeito brutal, tá? Porque vai te trazer mais coordenação e firmeza nessas articulações, principalmente quadril e ombro, que a gente está falando das duas principais, porque se você tem ombro, você treina tudo de superior, se você tem quadril, você treina tudo de inferior, né? Então, essa é meio que a base, entendeu? A base é essa. Fechou? Bem geral. Pessoal, então eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui, que é complementar a essa história aqui de lesão, que é o vídeo sobre o anti-inflamatório, atrapalhar a hipertrofia, etc. Tá? Então dê uma conferida, que é um vídeo bem legal de você saber, que às vezes tô com dor de cabeça, vou tomar um negocinho, dá uma clicada aqui.